Pessoal ligado no canal da Rádio Coringão no YouTube, se por muito tempo a gente falou da diferença do Corinthians para o Grêmio, que foi durante boa parte do campeonato o segundo colocado com o Corinthians na liderança, agora a gente fala da diferença de pontos do Corinthians para o Santos, que assumiu a vice-liderança e agora tem 8 pontos atrás do Corinthians. O Corinthians tinha 10 pontos de diferença para o vice-líder quando começou a rodada, mas o Corinthians conseguiu 1 ponto, o Santos conseguiu 3, então a diferença caiu para 8 e isso nos dá ainda uma folga aí de 3 rodadas, porque o Santos teria que vencer 3 jogos e o Corinthians perder 3 jogos para o Corinthians sair da liderança do Campeonato Brasileiro. Então a situação do Corinthians ainda é confortável, mesmo que a diferença tenha caído 2 pontos. Só que o Corinthians estaria numa vantagem maior se não fossem os erros de arbitragem. Porque muita gente está reclamando aí do gol do Jô contra o Vasco, que eu até disse na transmissão da Rádio Coringão e depois disse nos dias seguintes que pra mim o Jô fez um gol legal. Por quê? Porque ele erra a cabeçada e a bola bate no braço dele. Pra bola não bater no braço dele, só se ele tivesse com o braço para trás, o que é fisicamente algo impossível. Então, o Corinthians, por mais que muita gente reclame desse jogo contra o Vasco, foi prejudicado. O Curitiba, o Jô marcou um gol que seria o da vitória e foi anulado. O Jô marcou um gol contra o Flamengo, que se valessem os 2 gols que o Jô marcou, aí o Corinthians teria vencido o jogo por 2-1. E o Corinthians marcou um gol com o Balbuena, que também, se tivesse sido validado, o Corinthians teria vencido o Cruzeiro por 2-1, e aí o Corinthians teria mais vantagem à frente do segundo colocado, mais vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Então, problemas de arbitragem à parte, que prejudicaram o Corinthians, que diminuem a vantagem real que o Corinthians deveria ter para o segundo colocado, o Fábio Carille já mostrou uma constatação que eu acho que é um sinal de uma modificação iminente e necessária e urgente para o jogo contra o Curitiba. Jadson não está em condição de ser titular. Tem nome, tem técnica, tem qualidade, tem história com a camisa do Corinthians, mas está em fase ruim. E o Marquinhos Gabriel, quando entra, dá conta do recado, entra com vontade, olhando o jogo, se movimentando por mais partes do campo, porque o Jadson ele tem ficado muito preso na ponta, aquele jogador de centro que a gente em 2000 muitos passes e muitos gols com a camisa do Corinthians, hoje não está mais existindo em campo, e o Jadson está errando até cruzamento de escanteio, que nunca foi problema para ele. Então Jadson já merece o banco de reserva, já dissemos isto, mas o Fábio Carille, por ter feito a mudança no intervalo do jogo, eu acho que já é uma prova do descontentamento dele com o Jadson. O Cleison também entrou bem no jogo, isso dá até uma outra opção tática para o Fábio Carille: tirar um dos volantes, ou Gabriel ou Maicon, recuar o Rodriguinho para a posição de volante, colocar o Cleison na frente, junto com o Romero, junto com o Jô. Então acho que isso mostra que elenco para melhorar o Corinthians tem, capacidade de melhorar o Corinthians tem, jogador com qualidade e vontade para melhorar o Corinthians tem. Acho que agora as situações vão sendo esclarecidas, apesar do Corinthians ainda ter o erro de jogar muito à base de cruzamento. Tentou cruzamento pela direita no primeiro tempo, a bola nem por baixo nem por cima ia na direção certa. Tentou cruzamento no segundo tempo, mas também não teve muito sucesso. A melhor chance do Corinthians, tirando o gol do Balbuena, que foi anulado, e o gol do Cleison de pênalti, que saiu de um cruzamento, foi com o Rodriguinho chutando da entrada da área, uma jogada pelo centro, no chão. Então o cruzamento tem que ser uma alternativa, um recurso, mas não uma jogada constante e recorrente, até porque facilita o trabalho das defesas adversárias, deixando o Corinthians muito previsível. O Corinthians teve até um casinho um pouco melhor, um pouco mais participativo, marcou um gol que esse realmente ele estava impedido, mas pelo menos a gente viu que se tivesse em posição legal, seria um gol válido, porque ele acertou a pontaria. E o Casim pareceu que dessa vez estava um pouco mais ligado, só que também estava muito marcado, porque a gente sabe, time do Mano Menezes geralmente tem retranca depois que marca o gol, e foi o que aconteceu nesse jogo lá do Mineirão. Próxima partida do Corinthians, dia 11, parada de 10 dias. O Corinthians teve 2 paradas de 14 dias, não foram boas. Esperamos que dessa vez o time não sofra com o problema da parada e que não volte como voltou das 2 outras vezes, jogando pior do que estava. Mas acho que o Corinthians contra o Cruzeiro já jogou até melhor do que contra o São Paulo, que é uma evolução. Próximo vídeo, dia 12, uma quinta-feira, às 20 horas, feriado, mas não percam. É feriado, mas no canal da Rádio Coringão no YouTube tem vídeo sim. Um abraço pra vocês.